Deus de alegria limitada. Será que isso é um fato? Jesus Cristo ser um ser limitado, com a capacidade de ter prazer, de ter gozo limitada? É sobre isso que vamos falar. E mais do que falar sobre ser isso uma possibilidade, é sobre como isso pode ser extremamente poderoso para a sua e para a minha vida que vamos falar. Por isso eu te convido, fique conosco. Olá, a graça e paz, meu nome é Murilo Candeia e sejam bem-vindos, este é o nosso canal. Já na nossa introdução eu quero responder para você a pergunta inicial, e a pergunta é: Deus de alegria limitada, seria isso uma possibilidade? Sim, mais do que ser uma possibilidade, isso é um fato celeste que acontece nos nossos dias. E você deve estar se perguntando, mas Murilo, de onde você tira essa sua afirmativa? Minha resposta para você é, certamente da Bíblia. Mas te dizer que certamente da Bíblia não é o suficiente. Então, por isso eu quero compartilhar contigo no Evangelho de Marcos, eu vou deixar parte do texto aqui, está registrado uma situação onde Jesus Cristo está com os seus apóstolos, com os seus discípulos, comendo a Páscoa, aquilo que hoje nós conhecemos como a ceia. Então Jesus Cristo está lá a comer carnes, a tomar vinho, a comer pão, e Jesus Cristo diz para eles: eu não voltarei a tomar do suco da videira até que esteja novamente reunido no reino de meu Deus. Olha, então você pode se perguntar, mas Murilo, eu não vi aí Jesus Cristo dizendo que ele está com alegria limitada. Então, da onde você tirou isso? Certamente isso que eu fiz foi uma inferência em cima da frase de Jesus Cristo quando ele diz: eu não voltarei a tomar do fruto da videira até que esteja novamente no reino de meu Deus, ou no reino dos céus. E por que eu faço então esta inferência? Porque na Bíblia, por diversas vezes, o vinho é apresentado como fonte de alegria, como aquilo que traz prazer, como aquilo que traz gozo. E o próprio Jesus Cristo, ao fazer o seu primeiro milagre, que estava envolvido em muita alegria, satisfação e gozo, e o seu primeiro milagre foi em Caná da Galileia, onde Jesus Cristo transforma água em vinho. Muitos de nós conhecemos esse milagre e mesmo aqueles que não são cristãos têm o dito em dizer que, poxa, tal pessoa mudou da água para o vinho. E por quê? Porque Jesus Cristo foi quem fez a água ser transformada em vinho. E por que ele fez isso? Porque a tradição judaica do casamento é que as festas durassem até 7 dias. Então, os convidados estavam lá, bebiam, comiam, se alegravam e se alegravam certamente tomando vinho. Porém, o texto, eu te chamo a ler Evangelho de Marcos, capítulo 14, leia todo ele, você vai ver que ele traz para a gente dados que são bastante construtores. E um desses dados é o seguinte: o mestre-sala, ou seja, a pessoa responsável pela festa, ela chega e diz assim para o senhor da festa: poxa, as pessoas têm por hábito começar entregando o melhor vinho. Tal qual acontece em nossas festas, quando não há muito recurso financeiro, as pessoas começam a colocar para fora aquilo que ela tem de melhor, se tratando de bebida. Por quê? Porque com o passar do tempo, a capacidade de provar e dizer se aquilo é bom ou não, ela acaba baixando. Mas o que aconteceu no milagre de Jesus Cristo foi muito ao contrário. O que aconteceu foi o seguinte: aquilo que Jesus Cristo fez, o milagre que Jesus Cristo fez ao transformar a água em vinho, ele arranca do mestre-sala a seguinte afirmativa: mas você separou o melhor para o final da festa. Ou seja, a alegria contida no vinho, ela pode ser percebida quando ele era servido e Jesus Cristo então faz o milagre a fim de que aquela alegria continue. E não só aí, o escritor aos Provérbios, ele também diz, eu vou deixar o texto para você ver aqui, que Deus pode dar alegrias maiores ainda do que aqueles que possuem muito vinho. Ou seja, o que o escritor aos Provérbios está dizendo? Sim, que há alegria no vinho e que também o Senhor pode entregar alegrias maiores. Eu entendo que com esses dois textos nós já conseguimos firmar aqui um passo. E esse passo é, sim,
A alegria na Bíblia pode ser bem entendida como o tomar do vinho. E claramente eu entendo que assim foi quando Jesus Cristo disse que não voltaria a tomar do vinho. E por que Jesus Cristo disse isso? Aqui eu quero trazer algo que é de grande importância para a minha e para a sua vida. Mas ainda antes disso, eu quero te ensinar algo. Me permita fazer isso. Se o próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo, usa de limitação para viver as suas possibilidades, e olha que Deus é um ser incapaz de errar, porque isso é inerente ao seu ser, por ser perfeito ele não erra. Então, quando o escritor bíblico registra essa fala de Jesus Cristo, que ele se alinhou consigo mesmo em não tomar vinho novamente, certamente não é por conta de uma possível falha de Jesus Cristo, mas sim porque ele tinha o desejo de nos ensinar com isso. E o que ele queria nos ensinar ao dizer-nos que não tomaria do vinho novamente? Eu entendo que Jesus Cristo quer nos ensinar a abdicação. Ele quer nos ensinar a trocarmos aquilo que é bom no tempo presente por aquilo que ainda será melhor no futuro. Então, quando Jesus Cristo diz que ele não tomará do vinho até estar conosco novamente, eu quero te dizer que você, no tempo presente, tem sacrifícios que você precisa fazer a fim de viver alegrias ainda maiores. É possível que no seu casamento, na criação dos seus filhos, na sua vida profissional e sim, no seu ministério, na sua dedicação à igreja, você precise no tempo presente se abdicar de algumas coisas, de viver algumas alegrias. Mas eu quero chamar a sua atenção. Se o próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo, hoje vive aos céus, ao lado do Pai, de uma forma limitada, quanto mais eu e você não deveríamos limitar conscientemente a nossa possibilidade de vivermos alegremente, termos gozo nessa vida, a fim de alcançar alegrias ainda maiores. Eu quero corroborar esse texto, eu quero acrescentar a esse texto uma fala que está registrada no livro de Neemias. Neemias, ele foi um judeu que estava escravizado no Império Assírio pelo rei Artaxerxes. Lá ele era copeiro do rei. Mas ele então ouve de um mensageiro que a sua casa natal, a sua terra natal, estava devastada. Então ele chega na presença do rei triste, com seu coração triste, porque, olha, o lugar do seu nascedouro, onde viviam os seus compatriotas, estava devastado. E o rei então o questiona por que da sua tristeza. Ele então responde ao rei que a sua tristeza era devida à destruição da sua cidade, e ali então ele alinha com o rei uma possibilidade de voltar à sua terra natal para reconstruir as coisas. Então, assim Neemias faz. Ele volta à sua terra natal, a Judá, chega junto aos seus patrícios, aos seus compatriotas e reconstrói então a cidade, os muros, reconstrói parte do templo, do lugar onde ele adorava a Deus, e depois disso ele reúne todo o povo, e não era pouca gente, cerca de 42 mil pessoas se reúnem numa praça, e no meio dessa praça é montado um palco. Então lá o leitor sobe ao palco, sobe ao púlpito para ler da palavra para os ouvintes, ou seja, cerca de 42 mil pessoas. E quando ele começa a ler esse texto, os ouvintes se mostram entristecidos. Então Neemias olha para ele, penso eu, tento me colocar no lugar, e se pergunta por que o povo está entristecido. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 8, versículo 10, você vai ver que Neemias dá o seguinte conselho ao povo. Eu vou ler para você. Não vos entristeçam, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Por que Neemias diz isso ao povo? Sim, porque o povo estava triste. Mas por que o povo estava triste, estava falto de alegria? Porque ainda que parcamente, ainda que enuviadamente, eles lembravam da palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, os escritos antigos, sempre foram de pesos e medida muito parecido. Ou seja, se você planta, você colhe. E eles sabiam que eles tinham plantado coisas erradas. E quando o leitor sobe ao palco para ler e começa a ler toda a lei, eles se perceberam então como pecadores. Mas então Neemias intervém no meio da tristeza e diz para eles: olha, não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E o que eu quero dizer
para você com isso? Que sim, certamente o nosso Deus é um Deus alegre. E mais do que ser alegre, a sua alegria, ela é contagiante. Ele espalha a sua alegria entre o seu povo. E de que maneira que ele faz isso? Concedendo muitas coisas aos homens. Filhos, é uma forma que Deus tem de nos fazer alegre, nos concedendo bens, nos concedendo saúde e, mais do que isso, nos concedendo a capacidade de resiliência, de superação de todas as coisas que possamos passar nessa vida, por nos fazer ter esperança nele. Olha, eu quero novamente chamar a sua atenção. Se Deus, o nosso Pai, Jesus Cristo nos céus, está vivendo uma alegria limitada, mas ele é o detentor de toda a alegria, de maneira tal que Neemias, ao falar com o povo, diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Eu quero te motivar a viver e a ter força em saber que o Senhor te alegrará. E te alegrará de uma forma a te fazer capaz de, ainda em meio às problemáticas, você conseguir dar a volta por cima. E se necessário for, abrir mão de alegrias pontuais para viver uma alegria, um gozo ainda melhor, um gozo ainda maior, que é estar reunido com o Senhor naquele grande dia. A plenitude da alegria do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se dará quando Ele estiver junto com todos os seus irmãos, junto com todos os seus filhos, quando Ele estiver junto com a plenitude do seu corpo. Então Deus se mostrará plenamente alegre. E eu quero te dizer que sim, há uma alegria plena para a sua vida, você em família, você profissionalmente, e que você irá vivê-la uma vez que você receber força dos altos céus para fazer algumas abdicações nessa vida. Faça assim, principalmente, abdique-se plenamente daquilo que te afasta do Senhor, de maneira tal que aquilo que no dia de hoje pode te causar alguma dor, eu tenho certeza que em Deus irá te provocar alegrias eternas e indizíveis. A graça do Senhor seja contigo, alegrias eternas e, como eu costumo dizer, felicidades eternas para você em nome de Jesus. Fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.